Olá a todos. Apesar do momento difícil que estamos passando ultimamente, vamos dar continuidade à nossa jornada online. Hoje vamos dar início à nossa segunda aula de Geografia. Iremos corrigir algumas atividades da nossa lista de exercício. Vamos nessa? Olá! Na nossa segunda aula de Geografia, iremos fazer uma correção da lista de exercícios, aquela lista de atividades que vocês receberam. A primeira questão, ela traz uma análise sobre o gráfico. Esse gráfico é da população mundial em milhões de habitantes. O comando é o seguinte: a partir dos índices apontados no gráfico e de conhecimento sobre os países mais populosos do mundo, as letras A, B, C, D e E correspondem respectivamente a. A resposta correta é a letra B: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Nós temos aqui uma sequência dos países mais populosos do mundo. No segundo item, na segunda questão, o comando é o seguinte: sobre a população brasileira, é correto afirmar que? A resposta correta, a letra D. A partir de meados da década de 1960, a população urbana passa a ser mais numerosa que a população rural, em razão da industrialização que se acentua desde o final da década de 1950, provocando migrações do campo para a cidade. Ou seja, a população brasileira começa a crescer, sendo incentivada pelo êxodo rural. É um processo decorrente da industrialização do país naquele período. Na próxima questão, o enunciado, ele é um pouco diferente, mas também voltado para a população brasileira. O Brasil, em 2020, será, é claro, um país diferente sob vários aspectos. A maior parte dele imprevisível. Uma década é um período longo o suficiente para derrubar certezas absolutas. Mas é também um período de maturação dos grandes fenômenos incipientes. 10 anos antes da popularização da internet, já era possível imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020. Com base no enunciado, observe as afirmações abaixo, assinalando V para as verdadeiras ou F para as falsas. A resposta correta, novamente, na letra D. Pois a única alternativa verdadeira é que, devido às mudanças do papel da sociedade da mulher no século XX, ela deixa de viver exclusivamente no núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e passando a ter acesso ao planejamento familiar e a métodos contraceptivos. Esses aspectos conjugados explicam a diminuição vertiginosa das taxas de fecundidade no Brasil. O próximo item é o seguinte: da Copa de 1970 à Copa de 2010, a população brasileira passou de 93.139.037 habitantes para uma população estimada em 193.114.840 habitantes. Isso de acordo com dados do IBGE. Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica do crescimento vegetativo da população no Brasil ao longo desses 40 anos, assinale a alternativa correta. A única alternativa correta será a letra B, onde a afirmação é a seguinte: a contínua redução da taxa de fecundidade explica a queda na taxa de crescimento anual da população, apesar de o número total de habitantes ter mais que dobrado. Ou seja, entra em consideração também a questão da migração. Durante esse período, o Brasil recebeu muitos imigrantes, vindos da Itália, Japão e de várias outras partes do mundo.
Na próxima questão, nós temos um gráfico, onde é interessante vocês perceberem que na linha de cima, ela traz uma queda muito grande com relação à base da pirâmide etária, a população de 0 a 14 anos, ou seja, a taxa de natalidade começa a cair. Já na linha de baixo, nós percebemos que a população acima dos 60 anos, ou seja, a taxa de mortalidade, houve uma diminuição enorme, e a população acima de 60 anos começa a subir, ou seja, há uma mudança aí na pirâmide etária brasileira. Olhe bem o título do gráfico apresentado: Brasil, mudanças na estrutura etária da população. População jovem diminui, população idosa aumenta, ou seja, o Brasil começa a deixar de ser um país jovem e se tornar um país idoso. A estrutura etária da população tem reflexos importantes na economia de um país. Logo, a tendência dos grupos etários representados no gráfico nos leva à reflexão de que a resposta correta é a letra C, ou seja, todas estão corretas, não há uma alternativa errada nessa questão. Seguindo para a próxima questão, iremos ver o seguinte comando: considerando que as pirâmides são gráficos que representam a estrutura de uma população distribuída por faixa de idade e sexo, observe as pirâmides 1, 2 e 3 e assinale V ou F as proposições, conforme sejam respectivamente verdadeiras ou falsas, em relação à interpretação das mesmas. Neste quadro não deu para colocar as pirâmides por causa do tamanho da questão e não iria caber na nossa imagem. Então eu resolvi tirar as pirâmides, mas vocês todos têm elas aí com vocês. A única resposta correta aí, a sequência correta é da letra A, aonde traz a primeira questão falsa, pois olha só, a base larga da pirâmide 1 indica uma alta expectativa de vida, que corresponde no geral aos países subdesenvolvidos. Olha só, alta expectativa de vida corresponde a países desenvolvidos, não a subdesenvolvidos. O segundo item verdadeiro. O terceiro item temos outra questão falsa. A pirâmide 3 indica que o país apresenta uma baixa taxa de natalidade ao lado de uma baixa expectativa de vida. É a pirâmide típica de países de economia emergente, a exemplo do Brasil e da Índia. Olha só, baixa expectativa de vida. País emergente, não há baixa expectativa de vida, a expectativa de vida já é alta, ok? Então nós temos a resolução dessa questão e a única resposta correta está na letra A. O nosso próximo item há um enunciado antes do comando, onde ele diz o seguinte: o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está realizando o censo da população brasileira em 2010. Com 80% da população brasileira já recenseada, os dados preliminares do censo de 2010 indicam que a pirâmide etária brasileira se alterou na última década. Em 2000, as crianças de até 4 anos de idade representavam 9,64% da população brasileira. Hoje são 7,17%. As de 5 a 9 anos eram de 9,74%, percentual que caiu para 7,79%. A população com até 24 anos somava 49,68% dos brasileiros há 10 anos. Hoje constitui 41,95%. Sobre os dados do censo de 2010, é correto afirmar que a única alternativa correta está na letra B. A queda da taxa de fecundidade aliada a uma maior expectativa de vida são os fatores que podem explicar as mudanças ocorridas na estrutura da população brasileira. Ou seja, o que consegue explicar essa mudança aí é a queda da taxa de fecundidade, ou seja, diminuição do número de filhos pelas mulheres
durante o seu período fértil, aliada à alta expectativa de vida. O brasileiro começa a melhorar a sua qualidade de vida, começa a viver mais. Então a única resposta correta está na letra B. Na nossa próxima questão, nós temos aí para um pedido do comando, com base nos dados seguintes. Ele está pedindo para que nós assinalemos a alternativa correta. Nós temos uma tabela em cima do ano de 2000, 2008 e 2009, com relação à taxa de fecundidade. Fecundidade, novamente, é aquele período fértil da mulher, de acordo com alguns dados, com alguns levantamentos de dados. Okay? A média de filhos que as mulheres têm em determinados países, em determinadas áreas. Neste caso aqui, estamos falando do Brasil. Em 2001 era de 2,33, estamos falando de filhos. Em 2008, 1,89. Em 2009, 1,94. Qual a alternativa correta? A letra C. Por quê? O índice de 2009 indica um ligeiro aumento na taxa de fecundidade, não caracterizando o crescimento demográfico explosivo, ou seja, não houve uma explosão demográfica. A população cresceu, mas de forma lenta, muito lenta. Cresceu de 1,89 para 1,94. Okay? Então houve um crescimento bem lento neste período, não caracterizando uma explosão demográfica, ok? Uma explosão demográfica é um grande crescimento. O próximo item, nós temos uns versos aí do compositor Assis Valente. E a questão, o comando é o seguinte: os versos da canção permitem pensar em dois indicadores demográficos possíveis a serem obtidos a partir das informações buscadas pelo recenseador. Esses indicadores referem-se especificamente à letra E, a taxa de fecundidade e a população economicamente ativa, a PEA. Então, a correta, a letra E. Próximo item, bem simples, básico, só para vocês darem uma relaxada, ok? Mas muito cobrado também em vestibulares. A população mundial está concentrada, sobretudo, nos países subdesenvolvidos, ainda que alguns desenvolvidos estejam entre os mais populosos. Em termos absolutos, ou seja, população total, qual é o continente mais populoso? Ou seja, o continente com maior quantidade de pessoas. Nós já sabemos o que? Os dois países mais populosos do mundo, com maior população absoluta do mundo, é a China e a Índia. Ou seja, a população desses dois países é quase a metade da população mundial em todo o planeta. Então fica muito simples. China e a Índia se localizam aonde? Na Ásia. Então, resposta correta, letra B, Ásia. Nosso próximo item, ele traz uma charge em cima, comentando sobre o Baby Boom, a grande explosão demográfica. O comando abaixo é o seguinte: o ritmo do crescimento demográfico da espécie humana perante os recursos naturais disponíveis no planeta geram polêmica entre cientistas há pelo menos 2 séculos. A ilustração expressa uma perspectiva sobre o crescimento da população mundial coerente com a seguinte teoria demográfica. Está perguntando o quê? Qual das teorias demográficas abaixo, ok? Ilustra bem a charge acima. A teoria que melhor explica é a teoria malthusiana. Lembram bem da teoria malthusiana? Aquela teoria onde a população ela cresce muito mais do que a produção. Sendo assim, a tendência é faltar alimentos em um curto período de tempo. Só que foi uma
teoria demográfica que veio abaixo com o início da Revolução Industrial. Ok? A resposta correta, letra B, grande explosão demográfica, teoria malthusiana. No próximo item, temos um comparativo entre duas pirâmides etárias. Observe atentamente as pirâmides etárias da população brasileira que se encontram a seguir. Com relação à pirâmide etária aí, ok? Observe atentamente as pirâmides etárias. Qual das respostas concretiza melhor a relação entre essas duas pirâmides? A pirâmide de 1970 e a pirâmide de 2000, pirâmide brasileira, ok? É a letra C. Ou seja, as pirâmides mostram que o Brasil, ao longo dos 30 anos que se passaram, efetuou a chamada transição demográfica, apresentando o envelhecimento de sua população. O que aconteceu? Foi um grande aumento da população, entendeu? E uma passagem, a pirâmide etária brasileira, que tinha uma população idosa pequena, começou a ter um aumento da população idosa. Ou está havendo no Brasil uma inversão da pirâmide etária. A base, que era larga, ela vai se estreitando. O ápice, que era estreito, vai alargando. Isso quer dizer, o país que era jovem, tinha uma população jovem, está passando a se tornar um país idoso, com predomínio de uma população mais idosa. Está envelhecendo. Sinal também de desenvolvimento. Próximo item. Bom, nesta questão, o enunciado diz o seguinte: com base na tabela que trata da população absoluta e relativa dos países mais populosos do mundo e nos seus conhecimentos sobre esse assunto, assinale a proposição correta. A proposição correta está na letra E, onde somente as alternativas 2 e 4 estão corretas. As alternativas 1, 3 e 5 estão erradas. Nessa próxima questão, podemos analisar a tabela acima e perceber que há uma diminuição no número de filhos por casal no decorrer das décadas. Com base no enunciado, observe as afirmações abaixo, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. A única alternativa correta é a letra D, aonde somente a alternativa do meio está correta. Ou seja, por que isso está acontecendo em nosso país? Porque devido às mudanças do papel social da mulher no século XX, ela deixa de viver exclusivamente no núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e passando a ter acesso ao planejamento familiar e a métodos contraceptivos. Esses aspectos conjugados explicam a diminuição vertiginosa das taxas de fecundidade no Brasil. A nossa última questão, ela traz o seguinte enunciado. Na Espanha, casais recebem 2.500 euros caso gerem um filho ou adotem uma criança. Além disso, o governo socialista legalizou cerca de 3 milhões de imigrantes ilegais nos últimos anos. Essas ações podem ser justificadas pela necessidade de repor a mão de obra. Até a nossa próxima aula.